E aí então mudava a Constituição brasileira. Eu sou favorável. Mais alguém teve um outro? Pois não, rapaz, primeiro lá no fundo, depois aqui na frente. Diga lá. E se o projeto for aprovado só ano que vem, ele é de vigor na hora ou depois, nas próximas eleições? Essa manobra que foi feita, ou digamos assim, o fato de ter ido para a Constituição de Justiça, o projeto, já travancou, quer dizer, já, na minha opinião, vai ser muito difícil que valha para essas eleições, que era a nossa grande luta, para que já valesse para essas eleições. Porque tem que aprovar na Câmara em 2 votações, depois no Senado em 2 votações. Se o Senado mudar alguma coisa, volta para a Câmara para mais 2 votações e depois vai para a sanção presidencial. Como líder do PT, ele numa das reuniões, lá o deputado Vacareza, disse que em hipótese nenhuma esse ano já funcionaria, valeria. Eu não sei se ele falou isso porque ele tem algum tipo de combinado de atrasar as votações ou eventualmente atrasar até a sanção presidencial, ou se essa é uma opinião dele, eu não sei. Mas o fato é que seja uma coisa ou seja outra coisa, é uma pena não valer para esse ano, mas nós que somos jovens, eu estou vendo que você também é uma pessoa aí, provavelmente muito mais jovem do que eu, teremos eleições em 2012, 14, 16, 18, 20. Então, essa é uma lei que vai funcionar para a história, né, Jô? É um divisor de águas na história do Congresso Nacional. Tinha aqui na frente, quem foi que levantou o braço? Aqui, essa moça aqui. Pode perguntar na segunda fila, logo você. Isso. Eu gostaria de saber por que da não urgência do projeto. Você tem como reverter isso, deixar ele urgente? Se tem alguma forma? É boa pergunta. Certamente não colocaram urgência aqueles que não querem aprovar o projeto, pelo menos no texto que está, do jeito que está. Inclusive, no fundo, o projeto já tão debatido, se quisessem aprovar, Jô, naquele dia, poderiam ter aprovado com emendas até. Porque votava na hora ali no plenário. Isso já se viu várias vezes, quando é de interesse geral, a coisa passa que nem manteiga. O presidente Michel Temer até deu uma solução, né? Político experiente, ele disse, olha aqui, podemos fazer o seguinte, deixa em regime de urgência, se for o caso, se os líderes entenderem assim, e aí a gente coloca 2 semanas para serem votados aqui. E aí o pessoal não aceitou. Então, o acordo no final, quer dizer, acordo não, mas eles disseram que fariam isso, o líder do PT e do PMDB se comprometeram de assinarem a urgência no dia 29 de abril. Então, foi para a CCJ, se a CCJ não devolver um outro texto até o dia 29, eles assinarão a urgência, volta para o plenário para ser votado. A minha preocupação é como que esse texto vai voltar para o Senado, para o plenário, para ser votado. E no plenário, como que ele será votado, né? Então, acho que, por ser uma votação transparente, as pessoas colocarão os seus nomes, claro. Vai se identificar quem é a favor, o ficha limpa, quem é contra, o ficha limpa. Eu acho que tem uma preocupação muito grande. Vai todo mundo querer votar favorável, mas, no entanto, vão querer mexer no texto antes. E é isso que a sociedade brasileira tem que cobrar agora. Eu até aproveitar essa grande oportunidade de estar aqui e dizer para aqueles que estão envolvidos, engajados, que não parem de assinar, buscar na internet. Eu tenho feito um debate enorme no Twitter o tempo todo que posso, participado aí também dos blogs e feitos debates, não só no Rio de Janeiro, mas em outros estados do Brasil, para fomentar esse assunto e de alguma maneira pressionar, porque graças às assinaturas da população que a gente chegou até onde chegou. Senão... Qual é o maior volume de assinaturas? De que estado? Quais são os estados com volume? Para São Paulo tem muito, Minas tem muito, Rio de Janeiro tem muito, enfim, é espalhado pelo Brasil. Os estados de maior população, né? Os mais populosos têm o maior número de assinaturas. Os estados também que têm um voto mais forte de opinião, né? Rio de Janeiro, São Paulo, são estados que têm esse fluxo do voto da opinião, que as pessoas são mais participativas, né? Então... O que, aliás, é um fenômeno recente no Brasil, né? Porque antigamente era quase impensável que uma coisa dessa fosse adiante com esse volume de assinaturas. Jô, esqueci de falar uma coisa importante. A compra de voto fica proibida. Isso deixou muita gente nervosa. E aí a compra de voto fica proibida, independente do que se chama de potencial ofensivo. Quer dizer, o senhor teve 1 milhão de votos, mas ele comprou comprovadamente 10 mil votos, ele hoje, pela lei, continuou com o mandato, porque os 10 mil votos não fizeram diferença para ele ser ou não eleito. Mas a gente está mudando e oferecendo o seguinte texto. Se foi provado que você comprou 1 voto, é difícil já de provar que você comprou 1 voto, então você já perde o seu mandato. E você já perde o seu direito, você já perde o direito de ser eleito, né, de ter voto. Quanto é que está custando um voto hoje em dia, mais ou menos? Eu tenho que perguntar para quem compra. Eu não tenho ideia. Olha, eu já ouvi um absurdo em Brasília há muitos anos.
uma pessoa se queixando, o país do jeito que está não é possível. Um voto hoje em dia está custando, sei lá, tanto. E antigamente, na primeira eleição que eu participei, o voto custava R$5, uma coisa assim. Achando que o país estava péssimo, porque o preço do voto tinha encarecido muito. É, absurdo. Eu acho que as redes sociais vão mudar isso, sabe, Jô? Se tem alguma razão pela qual eu continuo na política, porque eu acho que a comunicação está tão aberta, a internet ela está avassaladoramente abrindo espaço para a participação popular. Eu acho que não cabe mais aquele modelo antigo de política. O meu receio, exatamente, o meu receio é que o modelo antigo de político tenha afastado as novas gerações do caminho da política. Porque não tem como mudar, não tem muito como mudar, se não mudar o pensamento. Porque não adianta também dizer, mas houve uma reformulação no Congresso, tem tantos deputados novos, se os novos não tiverem um pensamento novo, né? Um pensamento de mudança do que está errado. Tinha mais uma pessoa ali que tinha levado... Pois não. Deputado, eu gostaria de saber se esse projeto se estende aos municípios, no caso, vereadores e prefeitos. Boa pergunta. Esse projeto é para todo mundo. Esse projeto, ele se estende a vereadores, prefeitos, governadores, senadores, deputados estaduais, deputados federais e presidente da República. E acho, inclusive, Jô, que essa é uma das grandes questões. Tem muitos prefeitos aí com improbidade administrativa nas costas. E preocupado. Quero dizer que a improbidade administrativa nesse projeto, ela está colocada de maneira muito séria. Porque a improbidade administrativa, desde que tenha gerado enriquecimento ilícito e desde que tenha gerado prejuízo ao erário público. Sim, porque o cara pode ser o sujeito pode ser um mau prefeito sem ser desonesto. Pode não ser corrupto. E aí a chamada improbidade, ela tem casos muito simples, e que não é de roubo, de má conduta, nem nada, e que o sujeito então poderia entrar, está fora. Quer dizer, então a gente garantiu que de fato a tipificação dos crimes ela fosse no nível em que a sociedade conseguisse barrar. Eu acho que barrar os maus políticos. E aí sim você pode atrair a juventude do bem. E a juventude do bem pode ter 70 anos de idade, não precisa ter 30 nem 25, mas é o pessoal que tem uma cabeça diferente para fazer política nesse país. Tem mais alguma pergunta? Que daqui a pouco já está na hora de eu fechar aqui. Diga lá. Boa noite, Jô. Boa noite, deputado. Eu gostaria de saber se esse projeto for aprovado, os políticos que já estão respondendo a algum crime, eles permanecerão com esses cargos ou não? Olha só, o processo já está rolando. O processo já está rolando. Se ele for condenado por um colegiado, aí então ele passa dentro do ficha limpa ele perde o direito de ser eleito, e se ele tiver com mandato, ele perde o direito de ser reeleito. Mas quer dizer, o projeto em si não limpa a ficha até agora. Até agora não valeu, a partir de agora vale. O projeto é o seguinte, por que é ficha limpa? Porque só poderão ser candidatos os ficha limpa. Tudo bem, mas digo, essa pergunta que ele fez, que eu achei ótima, se a pessoa já foi eleita, já é deputado federal. Sim. E está com um processo em curso. Sim. Acontece alguma coisa com ele? Não. Se ele for condenado... Sim, tem que esperar a condenação. Isso. Mas, no caso de iniciar... A pessoa não tem processo nenhum, inicia um processo contra ele. Aí ele também não poderá ser candidato, não é isso? Que não é deputado nem nada. Não, Júlio, tem que ser condenado. Tem que haver, quer dizer, não basta a pessoa ser indiciada. Não, ela tem que ser condenada. Condenada. Condenada por grau colegiado. Então não entendo por que o medo de que haja uma perseguição política se a pessoa já foi condenada. Entende qual é a coisa kafkiana na minha cabeça? É isso. Bom, se a pessoa já foi condenada, e apesar de condenada, ela se candidata e quer ser eleita, apesar de ter a ficha já suja, né? Ou maculada, enfim.